Sabe onde é que nasce a margem de lucro de uma empresa? Olha, se a primeira coisa que veio na cabeça foi na venda, vale a pena a gente pensar de novo. A verdadeira batalha pela rentabilidade muitas vezes é vencida ou perdida muito antes, lá no exato momento em que se decide comprar. É essa mudança de perspectiva que a gente vai analisar em detalhes agora. E isso já nos leva para uma pergunta fundamental, que é quase um teste de fogo para qualquer gestão. O setor de compras aí nessa operação, ele é um motor que impulsiona a estratégia, que está sempre buscando as melhores condições, as melhores parcerias, ou ele virou um setor meio reativo, que só apaga incêndio e processa pedido urgente? Ser honesto nessa resposta pode revelar muita, mas muita coisa sobre a saúde financeira do negócio. Porque a realidade é que, para muitas empresas, principalmente nos setores superdinâmicos de segurança e serviços, o processo de compras acabou se transformando num dreno silencioso. E ele não suga só dinheiro, não. Ele suga tempo e, o que é mais perigoso, a capacidade da empresa de crescer de verdade. Essa imagem aqui é quase um retrato 3x4 dessa realidade. É a sinfonia do caos, sabe? E-mail que se cruza com o outro, cotação chegando por áudio de WhatsApp, planilhas que ninguém sabe qual é a versão final. O comprador vira um verdadeiro malabarista de informações. E a estratégia? Bom, a estratégia fica para depois. Um depois que, convenhamos, raramente chega. E quando a gente mergulha de cabeça nesse caos, os problemas do dia a dia ficam dolorosamente claros. Não é só desorganização, não. É um sistema quebrado que gera atrito a cada passo que se dá. Pensa só no efeito dominó. Cada fornecedor manda a cotação de um jeito diferente. Aí o comprador gasta horas só para conseguir comparar uma coisa com a outra. Com o tempo já estourado, a decisão acaba sendo tomada no feeling, sem dado histórico, sem nada. E o resultado? Estoque lotado de um item, enquanto falta aquele outro que é essencial para uma obra. O tempo que deveria ser gasto negociando um desconto de 5% é todo consumido só para tentar colocar a casa em ordem. E é aqui que o bicho pega. Isso não é uma questão de ser mais ou menos organizado. É sobre dinheiro. Cada compra feita às pressas, cada negociação perdida por falta de histórico, é lucro real que a empresa está deixando na mesa. É a diferença entre um projeto que dá um bom retorno e um que mal paga as contas. Certo, o diagnóstico está bem claro. Mas e aí? Como é que se vira esse jogo? A resposta está em deixar de ser refém do processo e passar a ser o maestro dele. A proposta é redesenhar completamente o fluxo de trabalho com os fornecedores. E a filosofia por trás dessa mudança é simples, mas é muito poderosa. Em vez da sua equipe ter que se adaptar ao caos de cada fornecedor, são os fornecedores que precisam se adaptar a um processo único, padronizado e inteligente, que foi desenhado para a máxima eficiência do seu negócio. É uma inversão de poder. E é justamente para materializar essa nova filosofia que a N1 Sistemas desenvolveu uma ferramenta específica que a gente vai conhecer agora, o módulo Web Cotação. O que ele faz, na essência, é criar uma arena única e controlada para todas as cotações. Ele pega aquele fluxo todo fragmentado de e-mails, PDFs e mensagens e transforma num processo digital, centralizado e, o mais importante de tudo, rastreável. A organização deixa de ser um esforço e vira o padrão. Com uma ferramenta assim, a empresa consegue finalmente implementar o que a gente pode chamar de ciclo da compra perfeita. Um fluxo de trabalho que elimina o atrito e foca no que realmente importa, tomar a melhor decisão de compra possível. Olha só a elegância desse fluxo. Primeiro, a necessidade nasce de forma inteligente, lá dentro do sistema. Com um único clique, dezenas de fornecedores são notificados. E aqui está a grande virada de chave. São eles que fazem o trabalho de inserir os dados já no formato que você precisa. Em segundos, o sistema monta um mapa comparativo, mostrando não só o preço, mas o custo total. A decisão é tomada com clareza total, e a entrada da nota no estoque é igualmente automática. O trabalho manual, ele simplesmente evapora. E essa aí é a interface que o fornecedor utiliza. Limpa, direta, à prova de erros. Não tem mais espaço para ambiguidade ou para informação perdida. O poder de definir como a informação chega volta para as mãos da sua empresa, que é onde ele sempre deveria ter estado. E quando a operação começa a rodar lisinha, algo incrível acontece. O tempo da equipe é liberado. A automação não serve para substituir o comprador, mas sim para elevá-lo. Ele deixa de ser um operador de tarefas para se tornar um verdadeiro analista estratégico. E aqui está o resultado dessa elevação. Dashboards de Power BI que transformam dados brutos em inteligência de negócio pura.
A curva ABC, por exemplo, deixa claro quais são os 20% de itens que representam 80% do custo, direcionando o foco da negociação. O painel de estoque revela padrões e evita tanto o excesso quanto a falta de material. As decisões passam a ser cirúrgicas. E os ganhos vão ainda mais fundo. A trilha de auditoria completa garante compliance e dá um poder de negociação imenso, com todo o histórico na mão. A atualização automática das margens de venda garante que a precificação esteja sempre correta em tempo real. E o mais importante, a plataforma evolui. A N1 Sistema já está desenvolvendo IA para analisar propostas e automatizar ainda mais o processo. É uma solução para hoje e para o amanhã. No final das contas, o que essa transformação toda representa? Bom, representa pegar uma área que tradicionalmente é vista como um centro de custo e transformá-la numa das maiores fontes de vantagem competitiva do negócio. O contraste é gritante. De um lado, você tem o caos reativo dos e-mails e do feeling. Do outro, a estratégia proativa de um portal centralizado com decisões baseadas em dados concretos e análise instantânea. É a diferença entre correr atrás do prejuízo e construir o lucro de forma sistemática. E assim, a questão não é mais se o departamento de compras pode ser estratégico, mas como ativá-lo. A tecnologia para fazer essa transição de um centro de custo para um motor de lucro já existe, já está disponível. A única pergunta que resta é: quem vai usar isso primeiro para sair na frente da concorrência?